Salve, 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 meus queridos companheiros de caminhada literária. Vamos às explicações das duas questões de literatura que caíram no nosso grande segundo Simula Baiana. Vamos nessa? A questão 1, na verdade, nos remete logo de cara a um trecho de um artigo denotativo, um gênero artigo, para falar exatamente sobre por que os grandes escritores gostam de beber. Esse foi o brainstorm para abrir a questão, porque as sequências didáticas e discursivas foram gradando até chegar ao comando que nos foi exigido. No texto 1 dessa questão, nós trouxemos uma fala de Charles Bukowski, que está no texto de abertura. Na verdade, um dos grandes escritores de característica naturalista. E tem um trechinho que eu pego logo de cara para a gente pensar. Eu faço tudo do meu trabalho criativo quando estou intoxicado. Na verdade, esse trecho ativa uma polissemia. Todos nós sabemos que a bebida, certo, não é uma coisa boa. E em excesso é muito pior. Bom, no texto 2, de fato estamos de posse de uma grande informação a partir de uma referência imagética. Ora, desde o início, nós já fomos convidados a percebermos a metáfora. Se você parar para analisar, o texto é exatamente algo chocante. Porque a metáfora é uma figura que estabelece uma comparação, sim, mas uma comparação imaginária. Um processo figurativo, dando ao texto, por exemplo, algo muito para além das questões denotativas. Dentro da metáfora, que é uma grande figura de linguagem, em que você associa, em que você faz uma comparação imaginária, podendo ter possibilidades de leituras, por isso que a metáfora é importante para pensarmos também no processo de polissemia. Então o texto é, de certa forma, uma apelação para nós associarmos ao ato de beber com a forma corrosiva contra a própria vida. Isso foi claro na imagem. Já no comando, o que nós aqui do Simula Baiana pedimos a vocês? Já faz algum tempo que a suposta associação entre literatura e alcoolismo intriga médicos. Opa, a palavra intriga. Se intriga, preocupa médicos, preocupa jornalistas, preocupa historiadores. Então o processo de gradação vai se adequar aqui no nosso comando. A palavra intriga já nos convida a pensarmos em algo que não é bom, é algo preocupante. A mensagem expressa na adaptação do texto na revista Galileu, texto que abriu a questão, encontra eco, encontra relação, encontra uma intertextualidade temática no trecho de Charles Bukowski. E uma forte visualização, já que falamos de bebida, na propaganda. O que nós queremos, na verdade, é que você se dê conta, ok? Exatamente nesse processo que foi criado até aqui, ok? E ele fala muito claramente no comando, uma forte visualização. Então, o aluno, a aluna, já deveria de cara perceber a ideia nesse trecho do comando, para retratarem, sobretudo, na força do texto não verbal. Então, o que nós queremos de vocês é a atenção para a força do texto não verbal. A mensagem foi sendo gradada até chegarmos ao texto não verbal. A ideia de que ele, se eu marquei a letra A, diz assim, integrado às outras ideias, aposto na suavização. Ora, pela mensagem que eu tenho na imagem, no texto não verbal, não há nada de suavização, ok? A letra B, que é o nosso gabarito oficial, ele deixa claro para dizer o seguinte: lança a mão de uma metáfora visual, ficou claro na imagem,
para representar as consequências do alcoolismo nas relações sociais. Ora, quanto mais eu adentro ao uso excessivo de álcool ou ao uso do álcool, a imagem mostra os males que podem advir do uso de álcool. Isso ficou muito claro. Mas, professor, eu fiquei na dúvida C, D ou E. Na C, olha o que ele diz. Explora o efeito em cadeia, poderia até ser verdade. É um discurso subjetivo, já fiquei na dúvida, tudo bem, que pode escamotear. Peraí, escamotear, fugir, ok? Isso aqui, ó, foi o grande problema da questão. Então, destrator A está errado, destrator C também está errado. Destrator D traz uma gradação, pode ser verdade, metafórica, para ironizar o alcoolismo. Peraí, ironizar é mesmo a ironia que ele quer fazer, ok? Então, um erro gravíssimo, focando no locutor e sem a devida preocupação. Peraí, outro erro grave. A preocupação com o impacto social existe. Por isso, a campanha, de certa forma, é uma forma de alertar sobre os males que o álcool traz para a sociedade. Letra E. Resgata um olhar unilateralizado. Fiquei na dúvida, porque isso aqui, ó, é perigoso. Resgata um olhar unilateralizado e metaforizado sobre o locutor para aliviar as dores. Muito pelo contrário, ele não alivia, ele expõe as dores causadas pelo álcool. Então, meu querido, na questão 1, matamos aí, ó, letra B de bola. Na questão 2, embora nós não trouxemos de quem é o texto, porque a intenção era compreendermos o processo de discursividade, esse texto é de Adélia Prado, poetisa mineira, do livro Bagagem. E aí, o que me chamou a atenção? Ela fala da morte da irmã, da mãe, na sequência, ó, primeira morte, quando minha irmã morreu, morte 1. Segunda morte, quando minha mãe morreu. Até aí, tudo bem, mesmo ocorrendo um grande sofrimento. Mas existe um outro trecho que pula, ó, aos nossos olhos, que é exatamente quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, desencadeou na voz poética algo muito forte. Tanto é que ele diz assim, ó, nunca mais me consolei. O nunca é um elemento extremamente forte. Não há nada que me console a perda de meu pai. Então, se você observar, a perda do pai, olha o que ela vai causar. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes, que me lembrassem sua falta. Ora, se é para lembrar sua falta, então efetivamente, ó, a perda do pai deixou marcas muito fortes, que são as lembranças. Essa informação aqui foi crucial para acertarmos a questão. Vamos lá. Então, a questão 2, diz assim, ó, as marcas da ideologia, ok? Só corrige. Em nossa questão 2, as marcas da ideologia textual reverberadas desencadeiam uma grande reflexão sobre a passagem. A passagem, na verdade, é sobre a morte, ok? Que se faz inevitável. Estilo de questão muito, mas muito peculiar para a prova da Baiana de Medicina, na existência humana. A operacionalização do discurso. Então, o discurso, na verdade, é parte que surge de uma ideologia, produzido na enunciação. Então, é a fala, é o processo de fala da voz dentro do texto. Retrata. Olha, prof, eu marquei a letra A, um posicionamento crítico, já fiquei na dúvida, do eu lírico que busca, através de um desespero existencial, social, uma aprendizagem frente à morte. Se houvesse, de fato, uma aprendizagem frente à morte, ok? Em nenhum momento aqui ele teria ou buscaria, por exemplo, algo para trazer as memórias afetivas. É como se a perda do pai fosse tão forte e marcasse tanto que não há aqui um processo de aprendizagem. Há um processo de sofrimento. Por isso que a letra A ela é falsa. A letra B é a ressignificação dos corpos físico e espiritual face às sucessivas perdas. Espera aí. Ressignificação, o corpo não está ressignificado. Muito pelo contrário, o corpo está
doído, marcado, que foram, outro erro, negligenciadas desde a tenra idade. Negligenciadas, não. Outro erro grave. Na letra C, através da voz poética, a lembrança do pai, marquei no texto para vocês, é representada como ferida dolorosa, que ela não esquece, buscou, portanto, vários recursos, ok? Que não tranquilizam o sentimento de ausência. Na verdade, se você atentasse lá no texto, e sei que atentou, porque quem faz Simula Baiana está preparadíssimo para brocar na prova, ok? Percebeu essa dica lá e essa dica aqui. Mas, professor, eu marquei a letra D, um sujeito poético inconsciente e inconstante. Peraí, sujeito poético inconsciente e inconstante? Não, ele é muito consciente e está sofrendo face às perdas dantescas, fazendo uma alusão a Dante Alighieri, da vida de um ente querido em razão da efemeridade da existência. Ora, a existência efêmera mas foi essa a ideia do texto? Não, logo está totalmente equivocado. Letra E, uma voz angustiada com um profundo gosto nostálgico. Pô, verdade, ok? Existe um ar nostálgico? Parece que sim. Eu diria, um profundo. Esse profundo eu pegaria aqui e colocaria, por exemplo, até entre aspas, para chamar a sua atenção. Porque não é um profundo gosto nostálgico. Há um sofrimento, há uma nostalgia. Mas entenda, esse não é o fim primeiro, aliado à memória afetiva perfeito do pai em relação à inevitabilidade da morte. É a segunda parte, meu querido, está toda correta. Só que faltou uma coisa, que a C está completa, o elemento de lembrança. Então, assim, uma voz angustiada com um profundo gosto nostálgico só poderia ser verdade se ela estivesse associada, por exemplo, a essa ideia muito forte de lembrança. Por isso que a letra E tem elementos verdadeiros, mas a C sustenta perfeitamente a ideia trazida pelo texto. Meus queridos, obrigado pela sua participação na nossa Simula Baiana, certo? Estamos torcendo e juntos para a sua aprovação na prova da Baiana e sigamos firmes e juntos. Um forte e afetuoso abraço do professor Sérgio Assis.